Então, tudo certinho. Vamos lá? Então, vamos falar sobre a espécie, né, o Skenorchs scolopendra, né? Essa daqui é a planta que eu quero mostrar para vocês, né? Então, vocês vejam aqui, olha, a floração dessa planta, olha que coisa mais linda. Muito bonita, né? Ó, e ela envolve toda a madeira, né? E o crescimento disso, ela vai fechando essa madeira. Então, com o passar dos anos, ela é só aqui na frente. Aí ela já foi crescendo, então não coloco ela mais encostada, eu coloco ela pendurada, porque ó, o que ela faz, ó, ela está envolvendo toda a madeira aí, ó, e crescendo, e a floração, olha, fantástica, né? A floração, cada ano, ela vai ficando mais bonita, né? Então essa daqui é a nossa Skenorchs, nossa não, né? Ela é do Vietnã, é a Skenorchs scolopendra, né? Mas vamos falar um pouquinho, né, sobre as Skenorchs, né? O nome do gênero Skenorchs, né, é uma palavra grega, né, skoinos, né, que skoinos significa junco ou corda, né? E orquides, orquídea, né? Então, assim, numa tradução livre, ela ficaria como orquídea de junco ou orquídea de corda. Mas por que isso, né? Que ficou esse nome junco ou corda, né? Porque a espécie tipo do gênero Skenorchs é a Skenorchs, essa daqui, olha. Essa que é a espécie tipo do gênero. Essa daqui é a Skenorchs juncifolia. Então, por isso que ficou orquídea de junco, orquídea de corda, né? O gênero Skenorchs, né? Então, essa é a planta tipo. É com essa planta aqui que foi feita a descrição do gênero, né? Inclusive, essa daqui é a minha, ela já está com haste floral aqui. Logo, logo ela vai estar com as flores abertas. Então, essa é a planta tipo do gênero Skenorchs. É Skenorchs juncifolia, né? No gênero Skenorchs, né, normalmente ela fica ali na Ásia subtropical, Vietnã, Ásia, Austrália, poucas espécies aparecem por ali, mas o grande número de espécies, a grande maioria das espécies, está ali no sudeste da Ásia, né? E no Vietnã é o país que tem o maior número de espécies do gênero Skenorchs. No Vietnã tem 7 espécies, né? As espécies do gênero Skenorchs, eles estão entre 25 e 30 espécies, porque tem muitas delas que ainda não são aceitas, né? Então fica oscilando esse número entre 25, 30, né? Alguns lugares tem 25, outros 30, então dependendo da onde que a gente vai consultar. Mas fica mais ou menos nesse número, entre 25 e 30 espécies, né? E a maior incidência, como a gente já falou, é no Vietnã, com 7 espécies diferentes, né? Já o nome Scolopendra, né, ele é citado pela questão, parecido com milípedes, né, o milípedes uma centopeia, né, então por essa forma de crescimento, esse daqui eu acho que vai ficar mais fácil da gente mostrar, né, essa forma de crescimento que ele tem, né, entrando pelas cascas ali, né, esse crescimento dele lembrando muito uma centopeia, né? Então, o nome Scolopendra, ele está relacionado à centopeia, né? Então, Skenorchs scolopendra. E o gênero, a espécie Scolopendra, Skenorchs scolopendra, é uma espécie que ela foi descrita, foi classificada há pouquíssimo tempo, né? Ela foi classificada em 2012, né? Então a gente pensa que é uma espécie que já está aí há muito tempo, e não. Ela foi classificada em 2012, então tem cerca de 10 a 11 anos que ela foi classificada. E por que demorou muitas vezes essa classificação, né? Porque no labelo, né, da Skenorchs scolopendra, ela tem 2 calos, né, os calos gêmeos, né, que se chamam, na ponta do labelo. Então, na ponta do labelo, ela tem 2 montinhos ali. Se a gente olhar com uma lupa, com bastante cuidado, você vai ver que no labelo dela, ela tem assim 2 montinhos, né? Então ela fica assim 2 montinhos, são 2 montes gêmeos, né, que a gente fala ali, né? Esses 2 calos gêmeos. E esses 2 calos é uma característica também da Skenorchs seidefandene.
Então, há muito tempo atrás, né, em 2012 para trás, né, eles chamavam a Skenorchs Scolopendra de Skenorchs sendefandeni. Então ficou durante muitos anos essa confusão justamente por causa desses calos gêmeos que tem no labelo da Skenorchs Scolopendra, né? Então teve essa mistura. Aí depois, em 2012, eles separaram e realmente classificaram ela como uma espécie, né? Aí ficou a Skenorchs Scolopendra. Uma outra coisa interessante é que ela cresce, como ela é do Vietnã, e o Vietnã está muito próximo ali, é uma região litorânea, ela tem ali uma altitude, o crescimento, ela vegeta, né, ela cresce ali em lugares mais ou menos uma altitude entre 300 e 1.100 metros, né? Então ela tem essa amplitude aí de 300 até 1.100 metros. Então dentro de São Paulo ela acaba sendo aí um crescimento, ou em locais aí de até 1.100, 1.400 metros ela vai se desenvolver bem, e também em regiões mais próximas aí do nível do mar também vai se desenvolver muito bem, né? Então é uma planta que ela tem uma adaptabilidade muito grande, né? Então eu considero uma planta aí, não vou dizer de cultivo fácil, mas um cultivo médio, né? Então precisa ter um pouquinho de experiência, alguns detalhes, mas é uma planta aí de um cultivo médio, não é muito difícil o seu cultivo, tá ok? Agora vamos falar um pouquinho da questão do cultivo da Skenorchs Scolopendra, né? Normalmente, quando a gente olha para uma planta desse tipo, né, que você vai olhar uma planta, você fala, poxa, que plantinha pequenininha, que plantinha delicada, né? Como que eu vou fazer para cultivar essa planta, né? E um dos grandes desafios é justamente a gente não ter esse excesso de cuidado com ela, tá? Por quê? Ela é uma planta que ela gosta de luminosidade, então uma luminosidade parecida com uma luminosidade de um pouquinho menos do que uma luminosidade de uma catleia. Então vocês vejam, é uma luminosidade boa. Para vocês terem uma ideia, as plantas minhas, né, eu cultivo nessa parte mais alta do orquidário, né? Não as de venda, né? As de venda já ficam no lugar mais baixo, mas todas as minhas, né, que são da coleção, eu cultivo elas na parte mais alta do orquidário. Então elas gostam de mais luminosidade. Para quem cultiva micro-orquídea, então seria uma luminosidade de uma octoméria, por exemplo, né? Então elas gostam de bastante luminosidade. Um outro cuidado que a gente precisa ter com ela é a questão de regas. Tá? É uma planta que, se você regar em excesso, você perde ela rapidamente. Por quê? Porque olha, como que são as folhas dela, né? Então as folhas dela são todas muito juntinhas, muito próximas uma da outra, né? Ela tem aqui o rizoma dela, o rizoma central, né? O caule dela, né? E as folhas vão crescendo. Ela é uma monopodial, então elas vão crescendo lado a lado as folhas. Se pega um fungo aqui, rapidamente você perde toda a planta, perde muito rápido. Então, um cuidado que se deve ter com essa planta é justamente evitar o excesso de rega e evitar o excesso de umidade com essa planta. Ela gosta de umidade ambiente, mas cuidado para não exagerar na rega. Então é um problema que normalmente a gente tem com o gênero Skenorchs. A gente acaba exagerando tanto com a Fragas quanto a Scolopendra. Você exagera na rega, e esse exagero na rega e excesso de umidade, muitas vezes ela acaba pegando fungo e você rapidamente perde a sua planta, tá? Então cuidado com o excesso de umidade e o excesso de regas. Então luminosidade a gente já falou, a rega também, né? A umidade e a rega. Uma outra coisa interessante é que ela é uma planta que ela tem a raiz curta, ela é uma raiz grossa para a planta, mas ela é curtinha, ela tem aí 2, 3 centímetros no máximo, ela não fica maior que isso, ela não é uma raiz muito grande. É lógico, uma planta mais velha ela vai crescendo um pouquinho mais, mas não é aquela raiz enorme, ela sempre é uma raiz bem curta, grossa e curta. E isso também é uma coisa interessante, quando a gente vai plantar ela, normalmente eu gosto de plantar nessas madeiras que são mais arredondadas ou com uma casca mais grossa, porque aí ela vai tendo como se fixar. E depois você consegue manter ela, que eu amarro com linha,
né? E depois você pode tirar essa linha porque a raiz ela já conseguiu ali entrar na casquinha, nas fissuras da madeira e ela já conseguiu se fixar. Então você já pode tirar. Evite também colocar plantas muito próximas uma da outra, porque ela precisa dessa ventilação ou desse espaçamento entre plantas para ela se desenvolver muito bem. Que é o caso dessa daqui que eu estava mostrando para vocês. Eu mantenho ela sempre pendurada, ó, ela está pendurada, ela fica pendurada porque olha só como que ela cresce, ó. Ela envolve toda a madeira. Essa daqui já é uma fatia de sanção do campo, olha. E da mesma forma, você vai ver que é uma planta antiga, olha. Mas olha o tamanho das raízes aqui, ó. São todas raízes muito pequenas e raízes curtas, né? Ó, esse lado é a frente da planta, ó, e você vai ver, olha, não tem raízes muito longas. Todas as raízes são extremamente curtas, né? São grossas, mas são curtas, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Ela precisa ter esse espaçamento, ter esse ar circulando em volta, porque ela seca rapidamente e aí evita ela ser contaminada aí, ou o fungo se desenvolver na planta. Tá ok? Uma outra questão bem interessante, a floração dela, ela sempre ocorre no final da primavera. Então começa ali o inverno, né, aí depois quando vai terminando o inverno, no começo da primavera ela já começa a subir a haste floral dela. A haste floral dela é bem curtinha, tem mais ou menos aí uns 3 ou 4 milímetros no máximo, de 2 a 4 milímetros, e as flores, né, ela vai ter aí de 2 até 5 flores, né? 5 flores já é mais difícil, mas normalmente de 3 a 4 flores ela acaba tendo por haste floral, por inflorescência, né? Então, normalmente são de 2 a 3 flores. Questão de adubação. A adubação dela eu faço a cada 15 dias com micro-orquídeas fert. Então, eu utilizo aí o micro-orquídeas fert. Então, vocês vejam aí ó, como que a planta está saudável e com floração. E até mesmo, olha, essas plantas que já são as plantas que normalmente a gente comercializa, já são todas plantas adultas, né? Olha só, elas já todas aí florescendo, né? Já todas com flores. E o que é bacana da Skenoryx scolopendra é que ela vai se dividindo, ela vai saindo brotação lateral, né? Então acaba acontecendo o que aconteceu com aquela minha, ó. Então aqui, olha, ela já está com o crescimento dela, que é o principal, é esse daqui, mas olha, ela já vai saindo um crescimento lateral aqui. Então ela vai se dividindo isso, né? Ela vai se dividindo. Então ela acaba crescendo para todo lado e ela acaba envolvendo toda a madeira. Então por isso que eu gosto dessas fatias menores, né? Ou mesmo as cascas, porque ela vai, daqui a pouco ela começa a se dividir e vai crescendo para todo lado e fecha toda a fatia ou a bolacha. Tá ok? Então são esses pontos que são os mais importantes aí com relação ao cultivo, né, da Skenoryx scolopendra. Primeiro, gente, luminosidade. Ela é uma planta que ela precisa de luz. E muitas vezes, não tenha medo, né? O que vai acontecer? Essas folhas mais novas aqui, normalmente ela fica meio avermelhada. Não tem problema, é o normal dela, ela fica do verde ao avermelhado. Quando ela está com bastante luminosidade, ela pode ocorrer isso, então não tenha medo disso, tá? Então uma questão é a luminosidade. A outra, cuidado com rega, excesso de umidade. Pode ser atacado por fungo, esse é o principal problema com o gênero Skenoryx. Espaçamento entre plantas. Tenha um bom espaçamento entre plantas, porque ela precisa, depois que você rega, ela tem que secar rapidamente, né? Então, para que ela também não tenha aí essa propensão de ser atacada por fungo. Adubação. A cada 15 dias eu utilizo normalmente o micro-orquídeas fert e ela se desenvolve muito bem. Com relação a pragas e doenças, então o principal é o fungo, tá? É o que normalmente ataca ela com mais força, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E o outro é a cochonilha,
né? Então, como ela é uma planta compacta, então a cochonilha também acha lugares ali para se alojar e se desenvolver. Então é uma coisa que a gente tem que prestar um pouco de atenção, sempre dando uma olhadinha para ver se não teria uma cochonilha ali. E caso apareça alguma cochonilha, você vai utilizar um inseticida normal para combater cochonilha, sem problema nenhum, porque ela é uma planta muito rústica, ela aguenta isso, é claro, né, dentro das concentrações que são indicadas pelo fabricante. Você pode utilizar sem problema nenhum, que a planta vai aguentar e vai se desenvolver muito bem. Tá ok, pessoal? Bom, era isso que eu queria hoje falar um pouco para vocês aí, desse gênero aqui fantástico, né? E dessa espécie aqui que eu adoro demais, que é o gênero o Skenorchs, e a espécie o Scolopendria, né? Essa planta aqui, para vocês terem uma ideia, essa planta aqui eu já devo ter ela, a gente começou a vender orquídeas tem mais ou menos uns 4 anos, né? Então essa planta aqui ela tem mais ou menos uns 5 anos, eu já tinha essa planta antes de começar a comercializar orquídeas. E olha só como que ela tá. Planta fantástica, né? Olha o crescimento dela. Muito bacana. E aqui ela vai acabar enchendo essa madeira aqui, e eu vou ter que depois dar um jeito, pensar o que eu vou fazer com ela. Mas até lá ainda vai demorar bastante. Então deixa ela crescer e se desenvolver aqui. Então esse daqui é a espécie Skenorchs Scolopendria, a espécie dessa semana que a gente falou um pouquinho a respeito dessa espécie para vocês. Tá ok?